Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Marcos em mais uma videoaula. O que eu vou passar para vocês hoje? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas. Veja bem, o próprio nome já é bastante sugestivo. São átomos que possuem o quê? Semelhanças. E nós chamamos isso, na química, de isoátomos. Estudo dos isoátomos. Relembrando que o prefixo iso nada mais é do que igual. E as semelhanças atômicas, o estudo dos isoátomos, nós temos o estudo de 4 informações. Átomos, que nós chamamos de isótopos, isóbaros, isótomos e isoeletrônicos. Vamos abordar cada um desses isoátomos. Então, nós temos 4 tipos diferentes de isoátomos, que são os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. Ok? Estudo dos isoátomos. Elemento químico. Relembrando aqui, elemento químico, representei um elemento químico aqui qualquer por X, e nós sempre temos uma escrita padrão na química. Nós informamos o número de massa do elemento químico, normalmente escrito à direita e acima do símbolo do elemento químico. O respectivo número atômico, simbolizado pela letra Z, escrito abaixo e à esquerda aqui do número atômico. Então, nós temos aqui o número de massa e o número atômico. Lembrando que o número de massa de um elemento químico, o valor de massa de um elemento químico A, corresponde à somatória do número atômico Z mais o número de nêutrons N. A é igual a Z mais N. Nós chamamos de número de massa. E nós podemos identificar na natureza algumas semelhanças atômicas entre átomos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons. Quando átomos possuem o mesmo número de prótons, pessoal, nós denominamos de isótopos. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, o que é que eles têm de semelhantes? Iguais números de prótons, que é o mesmo que dizer igual número atômico. Haja visto que o número atômico de um átomo é a sua identidade. Ou melhor dizendo, o número atômico de um átomo corresponde à quantidade de prótons que ele tem lá no núcleo atômico. O número de massa aqui, ó, podendo ser igual, isóbaros, nós temos aqui o que é igual? Igual o valor da massa. Igual o valor da massa. Isótopos vai ser igual o quê? Igual o número de nêutrons. O número de nêutrons de um determinado átomo. E isoeletrônico é quando o átomo possui o mesmo número de elétrons. Então, são essas 4 semelhanças químicas, e essas semelhanças químicas nós chamamos de isoátomos. Isoátomos. Vou fazer o compartilhamento de tela para vocês, para a gente investigar passo a passo o estudo aí dos isoátomos. Vamos lá, galera. Recapitulando aqui, ó. Número de massa de um elemento químico corresponde à soma do número de prótons ou número atômico Z com o número de nêutrons. A é igual a Z mais N. Então, veja bem, esse elemento químico aqui. Representação, essa imagem é apenas uma imagem representativa, e nós vendo essa imagem, lembramos lá do modelo atômico proposto por Rutherford, nós temos aqui, ó, o número de prótons igual a 4. Nós temos 4 bolinhas vermelhas situadas aqui no núcleo do átomo. E temos 5 bolinhas amarelas representando os nêutrons aqui do átomo. Se eu quero definir, então, a massa, ou melhor dizendo, o número de massa desse átomo, basta pegarmos o valor de Z mais o valor de M, que corresponde ao mesmo que dizer P mais N. 4 mais 5, que é igual a 9.
Portanto, o número de massa desse elemento químico é igual a 9. Então, veja bem a situação aqui. Ó. Um átomo neutro tem 15 elétrons e 16 nêutrons. Seu número de massa é... Se eu tenho essa informação que o átomo é neutro, significa que a quantidade de prótons no núcleo é numericamente igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. Então, basta que eu pegue a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Professor, mas ele não informou a quantidade de prótons. Se ele informou que ele é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Portanto, ele possui 15 prótons e 16 nêutrons. 15 mais 16 igual a 31. Então, eu já tenho aqui o número de massa desse elemento químico, que é igual a 31, letra E. Vamos apenas para recapitular, fazer essa questão também. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Entre aspas, viu, galera? Lembrando que existem partículas menores que o átomo que nós denominamos de partículas subatômicas. Ele possui duas partes. A saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons. Então, o átomo possui duas partes. O núcleo, que nós chamamos de prótons. O núcleo contém os prótons e nêutrons. E a outra região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Então, vamos lá. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos? Possuem massas iguais? Prótons e elétrons? Não. O elétron é 1.836 vezes mais leve do que a partícula subatômica próton. Tá? Então, está errada a alternativa letra A. Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo? Nós já sabemos que os elétrons não possuem maior massa e muito menos ocupam maior volume no átomo. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo? Sim, eles possuem maior massa, mas é justamente essas duas partículas subatômicas que correspondem ao maior volume no átomo. Vamos lá, vamos deixar em aberto aqui a letra C e vamos ler a letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa? Verdadeiro. Mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo? Exatamente a letra D. Porque a maior parte do volume do átomo corresponde ao espaço existente entre o núcleo atômico e a região mais externa do átomo, que são os níveis de energia, dependendo de qual átomo for, terão diferentes níveis de energia. Ou, genericamente, chamamos de eletrosfera. Só um instantinho, pessoal. Ok, então fizemos essas questões apenas para... Ok, então fizemos essas questões apenas para podermos relembrar alguns conceitos que vimos na aula passada. E agora, investigando diretamente as semelhanças atômicas. Vamos juntos. 4 semelhanças atômicas, no qual chamamos de isoátomos. Primeira semelhança, isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. Não precisamos de estudar necessariamente nessa ordem, mas normalmente estudamos isóbaros, isótopos, isótonos e isoeletrônicos. Vamos juntos aí aos conceitos e colocando isso em prática. Semelhanças atômicas. Então, nós temos aqui uma comparação entre dois átomos. Átomo de cálcio e átomo de argônio. Ou também podemos dizer elemento químico cálcio e elemento químico argônio. O que nós estamos percebendo que eles possuem de semelhante? Observe, número de massa do cálcio.
40. Número atômico do cálcio, 20. Número de massa do argônio, 40. Número de atômico do argônio, 18. 40 massa, 18 número atômico. O que eles possuem de semelhante é justamente o número de massa. Para esse tipo de fenômeno, nós chamamos de isóbaros. Possuem mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Portanto, eles são os nossos o quê? Isóbaros. Eles são isóbaros entre si. São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Então, o primeiro conceito, tranquilo, né? Isóbaros. Iso, o que é igual? Número de massa. E o que é diferente? O número atômico. Então, vamos aqui para alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo aqui, o hidrogênio. Ó. Hidrogênio aqui. Ó. Segundo exemplo, segunda situação, melhor dizendo. Esses 3 hidrogênios aí, o que possui de semelhante neles? Ficou um pouco retorcida aqui a minha imagem, mas observem o seguinte. O primeiro hidrogênio aqui possui número de massa 1 e número atômico 1. O segundo hidrogênio aqui possui número de massa 2 e número atômico 1. O terceiro hidrogênio, número de massa 3 e número atômico 1. Observamos que o que difere entre eles, a diferença explícita está no número de massa, enquanto nós temos aqui o número atômico igual para todos. Quando átomos possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa, nós os chamamos de isótopos. E esses casos aí são os isótopos do hidrogênio. E eles possuem alguns nomes especiais. Nós temos aí o prótio, o nome mais comum, prótio. Depois o hidrogênio com número de massa 2, que nós chamamos deutério. E por último, o hidrogênio com número de massa 3, que nós chamamos de tritério. Então, é prótio, deutério e tritério. Tá? Esse termo monotério é usado com menor frequência, o de maior frequência é prótio. O que eles têm de semelhantes entre si? O número atômico. Portanto, eles são isótopos. Tá? Outro fenômeno de isotopia aí, ó. Entre átomos de cloro, podemos encontrar átomos de cloro com número de massa 35, que é esse da esquerda aqui, e cloro com número de massa 37, o da direita. Observamos que o número atômico é igual para ambos, 17 e 17. Portanto, eles são o quê? Isótopos. Possuem alimentos químicos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. É comum nós encontrarmos também, pessoal, algumas espécies químicas que denominamos de íons. Tá? Para avançarmos aqui e definirmos melhor, vamos conceituar esse conceito de íons. O que são íons? São espécies químicas que possuem carga. Tá? Primeiramente, íons, espécies químicas que possuem carga. E eles possuem carga pelo fato que a quantidade de prótons no núcleo difere da quantidade de elétrons na eletrosfera. Vamos juntos aqui observar melhor aqui esse átomo aqui, em que eu demonstro aqui um átomo no qual nós temos 4 prótons situados aqui no núcleo e temos aqui apenas 2 elétrons aqui na eletrosfera, nos orbitais do átomo, que são essas bolinhas de verde. Então, percebemos que a quantidade de prótons supera a quantidade de elétrons. Se ocorre, então, essa superação de prótons com elétrons, nós sabemos que esse átomo tem 2 cargas positivas a mais que elétrons, ou seja, possui 2 prótons a mais que elétrons. Espécies químicas em que a quantidade de prótons no núcleo atômico é maior que a quantidade de elétrons na eletrosfera recebe o nome de cátion. Esse é um íon denominado cátion. Tá? Esse é um específico cátion. Qual a definição clara, então, de cátion? Espécie química com carga positiva, no qual a quantidade de prótons no núcleo atômico supera a quantidade de elétrons na eletrosfera. Tá?
Agora vamos aqui para essa situação prática aqui, ó. O átomo aí de oxigênio. O átomo de oxigênio, nesse caso aqui, nós temos aqui a quantidade de prótons. Vamos contar quantas cargas positivas possui no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 aqui no centro, 8. Então, número atômico igual a 8. Agora vamos observar quantos elétrons essa espécie química aqui possui. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, 10 cargas negativas. Portanto, nós temos 2 elétrons a mais do que próton. Logo, essa espécie química aqui tem carga negativa 2 menos. Significa dizer que tem 2 elétrons a mais do que prótons. Espécies químicas que possuem elétrons a mais que prótons são chamadas de ânions. São os nossos ânions. Espécies químicas em que a quantidade de elétrons supera a quantidade de prótons são ânions e possuem carga negativa. Já para o berílio aqui, ó, o berílio aqui, o Be, que foi o exemplo anterior, nós tínhamos a quantidade de prótons a mais que a quantidade de elétrons, são chamados de cátions, e possuem carga o quê? Positiva, certo? Então, íon é a espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Apenas isso. Eu vou continuar aqui nos meus isoátomos, que ficou faltando apenas, então, a partir dos slides, a definição de isótonos e isoeletrônicos. Vamos para o quadro aqui. Vamos interromper o compartilhamento aqui. Ó. Olha aqui no quadro junto comigo. Semelhanças atômicas. Nós vimos isótopos, espécies químicas que possuem o mesmo número de prótons. Semelhança atômica, isóbaros, espécies químicas que possuem o mesmo número de massa. E isótonos, pessoal, são espécies químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos, espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Bastante simples esses conceitos aqui. Quer ver? Vamos colocar em prática aqui no quadro. 2 espécies químicas aqui. Vou colocar aqui o Na+. Na representa o elemento químico sódio. O número atômico do sódio é 11. Certo? E eu vou colocar ele numa forma iônica 1+. Ok? 1+. Significa, então, que ele tem 11 prótons. 11 prótons. E possui quantos elétrons? Se eu falei 1+, significa que ele tem um próton a mais do que elétron. Se ele possui um próton a mais do que elétron, significa que ele tem apenas o quê? 10 o quê? Elétrons. 10 elétrons. Vou comparar essa espécie química aqui com outra espécie química aqui, ó, com magnésio 2+. 2+, e o número atômico do magnésio é 12. Comparando aqui, magnésio com sódio. Vamos fazer a contagem aqui. Façam aqui junto comigo, pessoal. A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Vamos juntos aqui. Quantos prótons ele possui? 12 prótons. O número atômico dele corresponde à quantidade de prótons. Eu informei aqui que é um cátion, tem carga positiva, 2 cargas positivas. Se tem 2 cargas positivas, significa que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. 2 prótons a mais do que elétrons. Portanto, ele tem quantos elétrons? 12 menos 2, 10 elétrons. Então, 10 elétrons. Tendo 10 elétrons, observam que o magnésio aqui, Mg2+, tem 10 elétrons, e o Na1+, também tem 10 elétrons. Qual semelhança atômica ele se encaixa? Na isoeletrônicos, porque possuem a mesma quantidade de elétrons.
Então, Na mais e Mg2 mais são isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Porque possuem o mesmo número de elétrons. Mesmo número de elétrons. Ok, pessoal? Depois eu vou passar mais exercícios para vocês com semelhanças atômicas. Nesse momento foi apenas questões conceituais e a gente colocou em prática principalmente isótopos, isóbaros e os isoeletrônicos. Os isótonos é a mesma análise, só que tratando de nêutrons. São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Aí, como que nós podemos identificar isso, pessoal? Se eu tiver apenas o número atômico, se eu tiver apenas o número de massa? Aquela equação clássica do número de massa. A, que é igual a Z mais N. A é a nossa massa. Z, número atômico. E N, número de nêutrons. Número de nêutrons. Bastante simples, né? Esses 3 dados aí. E por hoje é só, pessoal. Logo, logo vou passar mais um vídeo e colocar para todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.